Esta é uma célula de íon lítio e este é um supercapacitor. Ambos armazenam energia de maneiras diferentes, e a célula de íon lítio armazena cerca de 35 vezes mais energia do que o capacitor. Ela leva cerca de 45 minutos para carregar com segurança, enquanto o supercapacitor carrega em menos de 1 minuto, mesmo tendo várias limitações. Como não armazenam muita energia, provavelmente não oferecem muita autonomia em um veículo elétrico. Além disso, usar esse tipo de armazenamento de energia é mais complexo do que usar uma bateria de lítio, por causa das altas taxas de descarga. Em um carro a combustão, a potência do motor não depende do nível de combustível no tanque. O motor consegue entregar potência máxima mesmo quando resta apenas vapor de combustível. Já em carros elétricos, a potência do motor depende da voltagem da bateria. Com carga cheia, há mais potência do que com a bateria descarregada. Ainda assim, esse comportamento não chega nem perto do que acontece com supercapacitores. Este gráfico mostra como a voltagem de uma bateria de lítio se mantém quase constante durante a descarga, caindo rapidamente apenas nos últimos %. Já a passinha curva de descarga de um supercapacitor funciona desta forma. Se você tentar usar supercapacitores em um veículo elétrico comum, projetado para essa voltagem, alguns problemas podem surgir. Principalmente porque só é possível usar essa quantidade limitada de energia. Por isso, decidi construir uma bicicleta elétrica projetada especificamente para supercapacitores. Cortei uma placa de alumínio em uma CNC para encaixar no quadro da bicicleta e servir como suporte para o motor. Depois, cortei uma peça em formato de estrela do mar, com 8 pernas, para segurar as bobinas do motor. Estou montando o meu próprio motor de bicicleta elétrica. O próximo passo foi cortar o rotor, que será a parte giratória do motor. Ele também precisa segurar todos os ímãs, que foram colados no rotor com epóxi e posicionados de forma alternada. Um ímã ficou com o polo norte voltado para cima, o próximo com o polo sul, e assim sucessivamente. Enquanto a cola secava, comecei a enrolar as bobinas usando fio de cobre esmaltado de 0,8 mm ao redor deste núcleo impresso em 3D. Com este molde de alumínio e um inserto impresso em 3D para proteger o fio de cobre, consegui fixar tudo em um suporte firme e começar a enrolar a bobina. E sim, estou usando minha calculadora, com a função de resposta e o recurso de adicionar 1 para contar o número de voltas da bobina, já que preciso de 150 voltas. E acredite, não é nada divertido perder a conta. Depois de 150 voltas do fio de cobre, prendi tudo com um pouco de cola e pude remover a bobina do molde. Para evitar que ela se desfaça e vire um verdadeiro monstro de espaguete, apliquei mais cola para fixar tudo e depois removi o fio de segurança. Agora temos uma bobina de motor pronta, mas como isso faz o motor girar? Quando a bobina é conectada a um supercapacitor, surge uma corrente elétrica que gera um campo magnético. Dependendo da polaridade desse campo magnético, ele vai atrair um dos ímãs e iniciar o movimento do motor. Isso faz o motor girar um pouco, mas para ele girar de forma contínua, é preciso inverter a direção da corrente na bobina, trocando as conexões. Assim, o próximo ímã é atraído. Esse processo precisa acontecer 16 vezes a cada rotação do motor, o que não pode ser feito manualmente. Por isso, precisamos de um controlador de motor. Um controlador de motor é formado por vários componentes. Basicamente, são interruptores eletrônicos que transformam a corrente contínua dos supercapacitores em corrente alternada para alimentar a bobina. Eu planejava construir meu próprio controlador de motor, como este que aparece aqui, mas acabei encomendando os componentes errados. Por isso, ele funcionou por apenas alguns minutos, antes de parar completamente. Depois disso, encontrei um controlador de motor com escovas, capaz de inverter a direção de um motor de corrente contínua, e percebi que poderia adaptá-lo para gerar corrente alternada na bobina. Esse controlador não faz frenagem regenerativa, mas consegue alimentar minha bicicleta usando uma placa de controle externa e um código personalizado. Quando você anda de bicicleta, provavelmente nunca pensou no momento exato em que pressiona os pedais. Seu cérebro simplesmente sabe, de forma natural, quando aplicar força, geralmente quando o pé está no topo e cruza a linha central. Sem uma referência da posição do pé, você acabaria aplicando força no momento errado, fazendo os pedais girarem para trás ou sequer girarem. O controlador do motor precisa lidar com isso, já que atualmente não existe um método direto para detectar a posição dos ímãs. Aplicar correntes aleatórias à bobina não resolve. Por isso, é necessário informar ao controlador
exatamente quando a bobina deve ser energizada. Para isso, montei vários pequenos ímãs alternados no rotor e instalei um sensor magnético no suporte do motor. Assim, quando o motor gira, o sensor envia um sinal de 1 ou 0, dependendo da polaridade do pequeno ímã mais próximo. Isso funciona como o seu cérebro percebendo que a perna direita chegou ao topo, fazendo você parar de pressionar o pedal esquerdo e começar a pressionar o pedal direito. Quando a perna esquerda chega ao topo, você para de pressionar o pedal direito e começa a pressionar o esquerdo, repetindo esse ciclo. Para ligar o motor, eu aciono a alavanca do acelerador, que envia um sinal direto à placa eletrônica, com o código de controle que eu mesmo escrevi. Esse código lê o sinal do sensor do motor e determina em qual direção a corrente deve ser aplicada à bobina. Em seguida, ele envia essa informação ao controlador do motor, que aplica a corrente na bobina e alterna sempre que um novo ímã passa. E assim temos um motor e um controlador de bicicleta elétrica totalmente caseiros, mas esse motor provavelmente não vai ter muito torque. Por isso, fiz uma coroa grande na roda traseira para obter vantagem mecânica. Quando fui instalar a corrente, percebi uma grande falha de projeto nesse motor. A corrente gruda nos ímãs do motor. Felizmente, não é preciso muito esforço para manter a corrente e os ímãs separados. Chegou a hora de montar o banco de supercapacitores, que vai alimentar essa bicicleta, usando supercapacitores de 2,7 volts e 400 farads. Sim, você ouviu direito. Esses são capacitores de 400 farads e, quando soldados em série, devem armazenar 11.881 joules de energia. O que parece muita coisa, mas é mais ou menos o mesmo que uma pilha AA. Mas deixa eu ver, você carrega a sua pilha AA em 2 minutos? Na verdade, não faça isso. Eu não me responsabilizo por incêndios causados pelo carregamento rápido de pilhas AA, e eu também duvido que uma pilha AA consiga alimentar uma bicicleta elétrica. Agora, tudo o que precisamos fazer é enrolar as 7 bobinas restantes, soldar tudo e levar essa bicicleta para um teste. Os supercapacitores estão carregados. Estou usando capacete porque da última vez que andei nessa bicicleta com um disco de aço de 5 kg girando entre as pernas, a irresponsabilidade foi não usar capacete. Então, segurança em primeiro lugar, pessoal, certo? Vamos conectar tudo e dar uma volta. Quer dizer, funciona. Eu não sei qual é a autonomia, então vou dar uma volta, já que estamos rodando essa bicicleta só com capacitores. Depois de ligar tudo de novo, já dá para perceber que ela está ficando bem fraca. Bom, isso foi emocionante. Ainda tem um pouquinho de energia sobrando. Isso não tá nada bom. Acho que é isso. Pronto? Meu Deus. Como esse controlador não faz frenagem regenerativa, eu preciso de outra forma para carregar os supercapacitores. Então, o que eu tenho aqui é a bateria de íon de lítio da bicicleta elétrica conectada diretamente ao meu carregador de bateria de lítio, que por sua vez está ligado aos supercapacitores aqui embaixo. Obviamente, esse carregador não foi projetado para carregar supercapacitores. Mas, se eu fingir que estou carregando uma bateria de níquel hidreto metálico ou de níquel cádmio, acho que funciona. Posso fingir que é uma dessas baterias, e aí ele aumenta a potência aqui. Aqui está 1 ampere, aqui estava a voltagem dos capacitores, e pronto. É assim que você carrega uma bicicleta com supercapacitores. Indo um pouco mais longe desta vez, só para ver se a gente consegue voltar. E acabamos de ficar sem energia de novo. Não são muito bons esses capacitores, né? E se eu tentar ligar com a bateria da minha bicicleta elétrica? Será que vai funcionar? Beleza. Então, como eu não tenho um suporte na bicicleta para minha bateria, eu simplesmente coloquei ela numa mochila e estou usando esse cabo bem comprido. E funciona, na verdade.
Ela roda com a bateria da minha bicicleta elétrica. Vamos lá. Isso tá tranquilo, na verdade. Bicicleta elétrica totalmente feita por mim. Uhul! Não acredito que isso realmente funciona. Sei que não tem muita potência, mas eu me sinto bastante orgulhoso de poder dizer isso. Eu construí minha própria e-bike do zero. Tipo, totalmente do zero, sabe? Minhas outras e-bikes são meio que motores modificados para encaixar, mas esta aqui é realmente uma e-bike totalmente feita por mim. Ao projetar o controlador do motor, escolhi uma placa com suporte a cartão de memória para permitir o registro e a análise dos testes. À esquerda está a alta voltagem dos supercapacitores. À direita, a velocidade da bicicleta em metros por segundo. Durante a aceleração, a voltagem cai bastante e a bicicleta só atinge uma velocidade máxima de 3,5 metros por segundo antes de começar a desacelerar. Como a velocidade máxima do motor depende da voltagem de entrada, depois de apenas 99 metros o motor desliga por falta de voltagem e a bicicleta para. Supercapacitores não são feitos para longas distâncias, mas sim para cargas e descargas rápidas. Reprogramei minha outra bicicleta elétrica caseira para lidar com voltagens mais baixas e fiz um teste parecido com o anterior. A velocidade dela é limitada pela voltagem dos capacitores, mas ela acelera rápido graças ao motor de 4 kW. O mais interessante é a frenagem regenerativa. Ao reduzir a velocidade na curva, a voltagem dos capacitores sobe e eu posso usar essa energia para acelerar na saída. Consegui carregar os capacitores enquanto pedalava, com a frenagem regenerativa ativada, e depois usei essa energia para acelerar, mesmo não sendo o cenário ideal. Levei a bicicleta até o topo da colina e descarreguei tudo antes de descer. O gráfico à esquerda mostra a voltagem dos capacitores e o gráfico à direita mostra a de altitude relativa da colina em porcentagem. Surpreendentemente, descer essa colina quase carregou completamente os capacitores quando cheguei ao final. No fim, consegui subir de volta 41% da distância da colina, o que eu acho muito impressionante. Se a resistência do motor desligado fosse menor, isso poderia virar um sistema viável de recuperação de energia. Obrigado a todos os meus apoiadores no patreon.com por tornarem este projeto possível. E obrigado por assistirem ao vídeo. Acho que vejo vocês no próximo. Até mais!